O choro ecoava pela cabine de primeira classe como uma sirene interminável, agudo, desesperado, inconsolável. O tipo de choro que perfura os tímpanos e entra direto na alma, transformando cada segundo em uma eternidade de desconforto. Voo executivo São Paulo-Londres. 11 horas de viagem. E o bebê não parava de chorar há 47 minutos. Os passageiros da primeira classe, executivos de ternos italianos, socialites com joias de diamante, empresários acostumados a ter o mundo aos seus pés, trocavam olhares de irritação mal disfarçada. Alguns colocavam fones de ouvido de cancelamento de ruído. Outros pediam champanhe extra para amortecer o desconforto, mas nada bloqueava aquele som. E no centro do furacão estava ele, Marcos Henrique Albuquerque Santana, 36 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Fortuna estimada em 2 bilhões de reais. Rosto que já estampou capas de revistas de negócios. Olhos cinzentos que antes brilhavam com ambição e agora apenas refletiam um vazio insondável. Ele segurava o filho de 6 meses nos braços como se segurasse uma bomba prestes a explodir. O bebê, Theo, chorava e se contorcia, punhos minúsculos socando o ar, rosto vermelho e molhado de lágrimas. Marcos tentava tudo. Balançava, oferecia mamadeira, cantarolava sem melodia. Nada funcionava. "Senhor, posso ajudar?" Uma comissária de bordo se aproximou pela 5ª vez, sua paciência profissional começando a rachar nas bordas. "Não!" Marcos respondeu mais alto que pretendia. Só me deixe em paz." A comissária recuou, magoada. Marcos se afundou na poltrona de couro que custava mais que um carro popular. Estava exausto. 3 meses. Apenas 3 meses desde que Clarice, sua esposa, a mulher que ele amava mais que sua própria vida, havia morrido no parto. Complicações que os médicos não previram, hemorragia que não conseguiram estancar. Ela segurava Theo pela primeira vez, quando os batimentos começaram a fraquejar. "Cuide dele", foram suas últimas palavras. "Prometa que vai amá-lo o suficiente por nós dois." Marcos havia prometido, mas não sabia como. Não sabia como ser pai sem ela. Não sabia como amar quando seu coração havia sido arrancado do peito. E agora, 35 mil pés acima do Oceano Atlântico, segurando um bebê que gritava como se sentisse toda a dor que Marcos carregava, ele finalmente desmoronou. Uma única lágrima escorreu por seu rosto perfeitamente barbeado, e foi quando ela o viu. Do outro lado do corredor, na última poltrona da primeira classe, a única que ela conseguiu porque houve um erro no sistema de reservas, estava Clara. Clara Maria dos Santos, 32 anos, vestido simples de algodão, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo, mãos calejadas de tanto trabalho, olhos castanhos que carregavam uma tristeza antiga, mas também uma ternura inabalável. Ela observava Marcos há quase 1 hora, e seu coração sangrava por aquele homem e aquele bebê, porque ela reconhecia aquele choro, não do bebê, mas do pai. Era o choro de alguém completamente perdido, e Clara sabia exatamente como se sentia estar perdida. 53 minutos. O bebê chorava há 53 minutos, ininterruptos agora. Clara observava Marcos lutar. Ela via o desespero em seus movimentos cada vez mais erráticos. Via como ele tentava esconder o rosto sempre que outros passageiros o fuzilavam com olhares de julgamento. Via como suas mãos tremiam, não de incompetência, mas de exaustão emocional profunda. Ela conhecia aquele tipo de exaustão. 3 anos atrás, Clara havia perdido sua filha, Sofia, 2 anos de idade. Leucemia agressiva que os médicos do hospital público não conseguiram tratar a tempo. Clara passou 18 meses vendo sua menina definhar, segurando suas mãozinhas durante a quimioterapia, cantando canções de ninar, enquanto Sofia vomitava os remédios, prometendo que tudo ficaria bem quando sabia que era mentira. No final, Sofia morreu nos braços dela, um sábado de manhã.
O sol entrava pela janela do quarto de hospital como se zombasse da tragédia acontecendo dentro daquelas paredes frias. Clara não se recuperou. Não completamente, nunca completamente, mas aprendeu a continuar, porque era isso que mães faziam. Continuavam, mesmo quando cada respiração dói, mesmo quando o mundo perde todas as cores. E agora, sentada naquela poltrona de avião que era luxuosa demais para alguém como ela, Clara sentiu algo que não sentia há muito tempo. O instinto maternal despertando. Senhor! Ela se levantou e caminhou até Marcos. Sua voz era suave, quase inaudível sobre o choro do bebê. Com licença, senhor. Posso tentar ajudar? Marcos ergueu os olhos para ela. Olhos vermelhos e úmidos. Ele a avaliou rapidamente. O vestido barato, a ausência de joias, o jeito tímido de falar. Seus lábios se curvaram em algo entre desprezo e desespero. Você, ele disse com voz rouca, você acha que pode fazer o que uma equipe de babás profissionais não conseguiu? O que as melhores enfermeiras de maternidade falharam em fazer? Clara não recuou. Não sei, senhor, mas posso tentar. Por quê? Marcos praticamente rosnou. Por que alguém como você se importaria com alguém como eu? A pergunta tinha camadas de significado. Clara entendeu todas elas. Por quê? Ela disse gentilmente. Eu sei como é estar sozinho com um bebê chorando e sentir que você está falhando. E sei que às vezes tudo o que precisamos é de alguém que entenda. Marcos olhou para ela por um longo momento. Depois, com um gesto brusco, estendeu Theo para ela. Faça o que quiser. Não pode piorar. Clara pegou o bebê com cuidado, como se segurasse vidro precioso. Theo chorava ainda mais alto agora, pequeno corpo tenso e vermelho. Ela o aninhou contra seu peito, ajustando sua posição até que a cabecinha dele repousasse exatamente sobre seu coração. E então ela começou a cantar. Não era uma canção de ninar famosa. Não era nada que estivesse em aplicativos de música ou livros de berçário. Era uma melodia antiga, passada de sua avó para sua mãe, de sua mãe para ela. Uma canção sobre campos de girassol e rios calmos, sobre o sol que sempre nasce mesmo após a noite mais escura. Era a mesma canção que ela cantava para Sofia, nos dias bons e nos dias impossíveis, nos momentos de esperança e nos momentos de despedida. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregava algo que transcendia volume, carregava amor, dor, sobrevivência, compreensão. E Theo, milagrosamente, começou a se acalmar. O choro diminuiu, os soluços espaçaram, os punhos minúsculos relaxaram. E aos poucos, o bebê se aconchegou contra Clara, sua respiração se sincronizando com a dela, seu corpo finalmente encontrando paz. 2 minutos depois, Theo estava dormindo. A cabine de primeira classe explodiu em suspiros de alívio. A comissária sorriu agradecida. Os passageiros voltaram para seus champanhes e notebooks como se nada tivesse acontecido. Mas Marcos estava congelado. Ele olhava para Clara, segurando seu filho com uma expressão que era parte choque, parte algo mais complexo. Algo que ele não conseguia nomear, algo que doía olhar. Como sua voz falhou. Ele limpou a garganta. Como você fez isso? Clara olhou para Theo dormindo, pequenos lábios entreabertos, expressão finalmente pacífica. Ele só precisava sentir que estava seguro, que alguém entendia sua dor. Bebês não sentem dor, Marcos disse automaticamente, defensivamente. Eles não entendem. Clara ergueu os olhos para ele, e naquele olhar havia tanta sabedoria triste que Marcos teve que desviar. Bebês sentem tudo, senhor, especialmente a dor das pessoas que amam. Theo sente sua dor e está tentando carregá-la com você, mas ele é muito pequeno para isso. Marcos sentiu algo quebrar dentro dele. Eu não sei como fazer isso sem ela, sem minha esposa. Eu não sei como ser o pai que ele precisa.
Ninguém sabe, Clara disse gentilmente. Nós todos apenas tentamos e falhamos e tentamos de novo. Você tem filhos? Clara hesitou. A dor atravessou seu rosto como uma sombra. Tinha uma filha, Sofia. Ela se foi há 3 anos. Marcos fechou os olhos. Deus, eu sinto muito. Eu não deveria ter. Está tudo bem, Clara interrompeu. Eu não falei para ganhar sua pena. Falei porque quero que saiba que entendo. Entendo a dor de perder alguém que você ama. E entendo o medo de falhar com quem fica. Silêncio. Apenas o ronronar dos motores do avião e a respiração suave de Theo. Qual é seu nome? Marcos perguntou finalmente. Clara. Clara dos Santos. Marcos, ele estendeu a mão. Clara a apertou com sua mão livre e ambos sentiram algo passar entre eles. Algo elétrico e assustador. Obrigado, Clara, Marcos disse, e pela primeira vez em 3 meses, seu sorriso foi real. Pequeno, quebrado, mas real. De nada, Marcos. Clara ficou ali, segurando Theo pelos próximos 40 minutos, até que o avião começou a descida para Londres. Marcos não tirou os olhos dela nem por 1 segundo. Observou como ela ajeitava o bebê quando ele se mexia, como cantarolava baixinho quando ele começava a se agitar, como sorria quando Theo suspirava no sono. E Marcos sentiu algo que não sentia desde que Clarice morreu. Esperança. Quando o avião finalmente pousou, Clara devolveu Theo para Marcos. O bebê resmungou um pouco, mas não acordou completamente, aconchegando-se contra o peito do pai. Ele te ama, Clara disse. Só precisa que você acredite nisso. Como posso agradecer? Marcos perguntou. Sério, como posso retribuir o que você fez? Clara sorriu e pegou sua mochila surrada. Não precisa retribuir, só cuide dele. É tudo o que importa. E então ela começou a se afastar, caminhando em direção à saída. Marcos a observou. Observou como ela se misturava com os outros passageiros, como sua simplicidade contrastava com o luxo ao redor, como ela era tão pequena em estatura, mas tão gigante em presença, e percebeu que não podia deixá-la ir assim. Clara! Ele gritou, fazendo metade da cabine se virar. Espere! Ela parou, virou-se. Marcos correu até ela, Theo nos braços. Me dá seu número, seu e-mail, qualquer coisa. Eu preciso falar com você de novo, por favor. Clara hesitou. Ela viu algo nos olhos dele. Algo intenso demais, assustador demais. Senhor Marcos, eu não acho que... Por favor, ele repetiu. E havia desespero genuíno em sua voz. Não por mim, por Theo. Ele precisa de você. Nós precisamos de você. Clara mordeu o lábio. Seu coração dizia sim. Sua cabeça gritava não. Mas quando olhou para Theo, dormindo tão pacificamente, ela se ouviu dando seu número. Marcos o digitou no celular como se fosse o número mais importante do mundo. Vou ligar, ele prometeu. Amanhã, depois de amanhã, não sei quando, mas vou ligar. Clara assentiu e saiu, e Marcos ficou ali, segurando Theo, sentindo pela primeira vez em meses que talvez, apenas talvez, ele conseguisse sobreviver. Londres era cinza e fria quando Marcos saiu do aeroporto. Seu motorista particular o esperava com um Mercedes preto. Seu assistente estava ao telefone resolvendo 15 crises simultaneamente. Sua agenda para os próximos 5 dias era insana. Reuniões com investidores europeus, apresentações para conselhos administrativos, jantares de negócios em restaurantes estrelados Michelin. Mas tudo o que Marcos conseguia pensar era em Clara, em como ela segurou Theo, em como cantou aquela canção, em como seus olhos carregavam uma tristeza antiga, mas também uma força inabalável. Ele havia prometido ligar. Mas quando? 24 horas depois, às 3 da manhã, horário de Londres, Marcos desistiu de tentar dormir. Theo finalmente havia adormecido após outra sessão de choro de 2 horas.
Marcos estava sentado no sofá da suíte presidencial do hotel 5 estrelas, olhando para o número de Clara em seu celular. Seria inapropriado ligar agora? Seria estranho? Mas então Theo se mexeu e começou a resmungar, prestes a acordar e chorar novamente. E Marcos discou antes de pensar melhor. Um toque. 2, 3. Alô? A voz de Clara era sonolenta, mas alerta. Ela sempre acordava rápido. Hábito de anos cuidando de Sofia durante as noites de dor. Clara, sou Marcos, do avião. Marcos. Ela se sentou na cama de sua pequena pensão no centro de São Paulo. Havia voltado num voo comercial barato. Está tudo bem? O bebê está bem? Ele está chorando de novo, ou prestes a chorar, e eu não sei o que fazer. Eu sei que isso é ridículo, sei que você não é babá, mas você disse que eu poderia ligar e... Respire, Clara interrompeu gentilmente. Primeiro respire. Marcos obedeceu, inspirou, expirou. Agora, Clara continuou. Pegue Theo, coloque-o contra seu peito. Sente que está aquecido? Sim. Fralda limpa? Troquei há 20 minutos. Mamadeira? Ele não quis. Ok. Então é só solidão. Ele só precisa sentir você. Comece a caminhar, devagar, como se estivesse dançando, e cante algo. Não precisa ser bonito, só precisa ser seu. Eu não sei cantar. Todo mundo sabe cantar, Marcos. Só tente. Marcos começou a caminhar pela suíte, Theo contra seu peito, e então, sentindo-se completamente ridículo, começou a cantarolar. Não era uma melodia real, era mais um murmúrio rítmico, mas era algo, e milagrosamente, Theo começou a se acalmar. Está funcionando, Marcos sussurrou no telefone maravilhado. Porque ele sente você, Clara explicou. Sente que você está presente, é tudo que ele precisa. Silêncio confortável. Marcos continuou caminhando. Clara continuou na linha. Posso perguntar algo? Marcos disse finalmente. Claro. Por que você estava naquele voo? Na primeira classe? Você disse que... Desculpe, não quero ser rude, mas você não parecia... rica? Clara completou sem mágoa. Não sou. Foi um erro do sistema. Eles me transferiram da classe econômica porque houve sobrevenda. Sorte minha. Ou sorte minha, Marcos disse baixinho. Clara sentiu calor subir por seu rosto. Para onde você estava indo? Em Londres? Reuniões de negócios, investidores, coisas que parecem completamente sem importância agora. E para onde eu estava indo? Clara antecipou a pergunta. Ia visitar minha irmã. Ela mora lá há 5 anos. Casou com um inglês. Tem 2 filhos. Ela não pode viajar para o Brasil por questões de visto, então eu economizei por 2 anos para fazer essa viagem. E você voltou em um dia? Clara riu suavemente. Não, fiquei 3 dias. Foi maravilhoso, mas caro, muito caro. Então voltei no primeiro voo disponível. Marcos se sentiu estúpido. Ele gastava em um jantar o que Clara economizara em 2 anos. Ele vivia em um universo tão diferente que mal conseguia compreender o dela. Clara, ele disse devagar, posso perguntar algo pessoal? Depende do quão pessoal. Sua filha, Sofia. Se não quiser falar sobre ela, eu entendo. Mas como você sobreviveu? Como você continuou depois de perdê-la? Clara ficou em silêncio por tanto tempo que Marcos pensou que ela havia desligado. Mas então ela respondeu, voz embargada. Eu não sobrevivi bem. Nos primeiros 6 meses, eu queria morrer. Acordava e esquecia por 2 segundos que ela tinha partido e então a realidade me acertava como um trem. Eu parei de comer, parei de sair de casa, perdi o emprego, quase perdi tudo. O que te salvou? Minha irmã. Ela me ligava todo dia, mesmo de Londres, mesmo gastando fortunas em ligações internacionais. Ela me fez prometer que eu viveria, não por mim, mas pela memória de Sofia.
Porque se eu morresse também, seria como se Sofia nunca tivesse existido. E eu não podia deixar isso acontecer. Marcos sentiu lágrimas queimarem. Eu faço isso, acordo e esqueço. E então lembro que Clarice não está mais aqui. E é como morrer de novo, todo santo dia. Eu sei, Clara sussurrou. Eu sei exatamente como é. Como você aguenta? Um dia de cada vez, um minuto de cada vez, e alguns dias, um segundo de cada vez. Não existe fórmula mágica, Marcos. Existe apenas a escolha de continuar. Marcos olhou para Theo, agora completamente dormindo em seus braços. Ele parece tanto com ela, com Clarice. Mesmos olhos, mesmo jeito de franzir o nariz. E às vezes eu olho para ele e vejo ela e dói tanto que não consigo respirar. Mas ele também é você, Clara disse gentilmente. E ele precisa que você respire, precisa que você viva. Você faria algo por mim? O quê? Encontre-me. Quando eu voltar para o Brasil, por favor. Eu preciso conversar com alguém que entenda. E você é a única pessoa no mundo que parece entender. Clara deveria ter dito não. Deveria ter criado distância. Mas algo naquela voz quebrada, naquela dor nua a alcançou. Ok, ela disse. Quando você voltar. Eles falaram por mais 2 horas. Sobre tudo e nada, sobre Sofia e Clarice, sobre Theo e o futuro, sobre medo e esperança. E quando finalmente desligaram, ambos dormiram melhor do que haviam dormido em anos. Marcos voltou ao Brasil 1 semana depois. Seu assistente havia organizado seu retorno através do jato particular da empresa, mas Marcos insistiu em voar comercial. Primeira classe do mesmo voo que havia conhecido Clara. Sentou-se na mesma poltrona, segurou Theo da mesma forma e esperou por um milagre que sabia que não viria. Clara não estava ali, é claro, mas ele havia ligado para ela todos os dias daquela semana. Conversas que começavam sobre Theo e terminavam sobre filosofia, sobre dor, sobre os pequenos detalhes da vida que fazem viver valer a pena. Marcos estava obcecado. Sabia disso, mas não conseguia parar. Quando o avião pousou em São Paulo, ele enviou uma mensagem. Voltei, podemos nos encontrar hoje? A resposta veio rápida. Estou trabalhando, mas posso te encontrar às 19 horas. Onde? Marcos pensou em sugerir um restaurante 5 estrelas, um dos lugares onde costumava levar Clarice, mas algo o fez hesitar. Me manda seu endereço, eu vou até você. Pausa longa. Marcos, não é um bairro. Você não vai estar confortável aqui. Não me importo. Manda o endereço. Às 19 horas, o Mercedes preto de Marcos entrou na periferia de São Paulo. Ruas estreitas, casas amontoadas, crianças jogando bola descalças. Olhares curiosos e alguns desconfiados seguindo o carro de luxo. Seu motorista e guarda-costas, Paulo, estava visivelmente desconfortável. Senhor, tem certeza disso? Posso estacionar e irmos a pé ou... Está tudo bem, Paulo, me espere aqui. Marcos saiu do carro segurando Theo. Ele se sentia completamente fora de lugar com seu terno Hugo Boss e sapatos Ferragamo. Mas continuou caminhando até o endereço que Clara havia mandado. Era uma casa pequena, pintura descascando, porta de madeira com fechadura simples, mas a varanda estava limpa. Tinha vasos com flores cuidadas, uma cadeira de balanço desgastada. Marcos bateu. Clara abriu. Ela estava vestida simplesmente, jeans desbotado, camiseta branca, cabelos soltos pela primeira vez. Sem maquiagem. Natural. E mesmo assim, ou talvez por causa disso, estava linda. Você veio, ela disse, surpresa genuína na voz. Prometi que viria. Ela olhou por cima dele, viu o Mercedes, Paulo sentado no banco do motorista e algo mudou em seu rosto. Entre, ela disse, mas sua voz estava mais fria. Marcos entrou. A casa era minúscula, sala e cozinha integradas. Um sofá velho, mas limpo. Mesa de jantar para 2 pessoas. Fotos nas paredes. Clara com uma menina pequena de cabelos cacheados.
Sofia. É humilde, Clara disse defensivamente. Mas é meu. Consegui manter depois que perdi o emprego. Faço faxinas, cuido de crianças, o que aparecer, e dá para viver. Clara, eu não vim aqui para julgar. Não? Ela o cortou. Havia algo afiado em sua voz agora. Então por que veio, Marcos? Por que um homem como você, com seu carro de milhões e seu terno de grife, vem até a periferia encontrar alguém como eu? Marcos piscou confuso. Porque você é minha amiga. Porque quero te ver. Amiga, Clara repetiu amargamente. Ou uma curiosidade, ou talvez uma boa ação. O bilionário ajudando a pobre coitada que perdeu a filha. Do que você está falando? Clara pegou o celular e mostrou para ele. Era um artigo de uma colunista social. Marcos Santana, visto com misteriosa mulher simples, novo romance ou projeto social. Havia uma foto borrada dele e Clara no aeroporto de Londres. Alguém havia fotografado e vendido para a imprensa. Marcos sentiu raiva queimar. Clara, isso é lixo. Você não o quê? Não sabia que sua vida é pública, que cada movimento seu é observado, e agora minha foto está em sites de fofoca, e as pessoas onde eu trabalho estão me perguntando se sou sua amante, ou sua empregada, ou o quê? Eu sinto muito. Eu não pensei... Exatamente, Clara disse, lágrimas começando a formar. Você não pensou, porque pessoas como você não precisam pensar. Vocês simplesmente fazem o que querem e o resto do mundo se adapta. Mas pessoas como eu, cada ação tem consequência, cada foto pode custar meu emprego, cada associação pode destruir minha reputação. Marcos se sentiu 2 centímetros de altura. Clara, por favor, deixa eu consertar isso. Posso contratar um advogado, processar quem publicou isso, fazer eles retratarem. Não. Ela disse firmemente. Não quero seus advogados, não quero seu dinheiro. Só queria que você pensasse um pouco antes de entrar na minha vida como um furacão. Silêncio doloroso. Theo começou a choramingar. Clara, por instinto, estendeu os braços. Posso? Marcos entregou o bebê e assistiu, com o coração partido, enquanto Clara acalmava Theo com a mesma canção, os mesmos movimentos suaves. Você é incrível com ele, Marcos disse baixinho. Sou mãe, Clara respondeu. Ou era, isso não desaparece só porque seu filho se foi. Marcos tomou uma decisão, talvez a mais arriscada de sua vida. Trabalhe para mim. Clara levantou o olhar chocada. O quê? Seja babá do Theo. Oficial, com contrato, salário justo, todos os benefícios legais. Moradia, se você quiser. Você estaria ajudando-me. E eu pagaria bem. Muito bem. Clara enrijeceu. Devolveu Theo para ele com movimentos bruscos. Ah, então é isso. Eu sou um objeto para ser comprado. Uma funcionária conveniente. Não! Marcos protestou. Não é assim. Você é especial. Theo te ama. Ele parou, percebendo o que quase disse. Você o quê? Clara desafiou. Marcos olhou para ela. Para essa mulher que havia entrado em sua vida há apenas uma semana, mas que de alguma forma havia se tornado essencial. E disse a verdade. Eu me importo com você. Mais do que deveria. Mais do que é apropriado. E não sei o que fazer com isso, porque minha esposa morreu há apenas 3 meses e eu deveria ainda estar em luto e não posso estar sentindo o que estou sentindo por você. O ar saiu da sala. Clara o encarou, olhos arregalados. Marcos, eu sei, ele disse rapidamente. Eu sei que é cedo demais, louco demais, inapropriado demais, mas não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de querer ouvir sua voz. E quando estou com você, pela primeira vez desde que Clarice morreu, eu sinto que talvez eu consiga sobreviver. Você mal me conhece. Eu sei, é insano, mas é verdade. Clara virou-se, levou as mãos ao rosto. Quando se virou de volta, havia lágrimas.
Você não pode entrar na minha vida assim. Não pode oferecer emprego ou dinheiro ou o que quer que seja e esperar que eu caia nos seus braços. Eu não sou um projeto de caridade, não sou uma solução para a sua solidão. Eu sei disso, eu sei. Então vá, ela disse, abrindo a porta. Vá para casa, cuide do seu filho e me deixe em paz. Marcos queria protestar, queria implorar, mas viu a firmeza nos olhos dela e soube que havia perdido. Ele saiu, e Clara fechou a porta, deslizou até o chão e chorou, porque ela também sentia tudo, e isso a apavorava mais do que qualquer coisa no mundo. 2 semanas se passaram em silêncio sepulcral. Marcos não ligou, não mandou mensagem, respeitou o pedido de Clara, mas estava destruído. Theo chorava mais que nunca. As babás profissionais que Marcos contratou eram competentes, mas não tinham o toque mágico de Clara. O bebê sentia a diferença. E Marcos também. Ele se enterrou no trabalho. Reuniões 16 horas por dia. Aquisições empresariais. Lançamentos de produtos. Qualquer coisa para não pensar nela. Mas à noite, quando Theo finalmente dormia e a mansão vazia ecoava apenas silêncio, Marcos pegava o celular e olhava para o número de Clara. E não ligava, porque ela havia pedido para ser deixada em paz. E Marcos respeitava isso. Enquanto isso, Clara trabalhava freneticamente. 3 empregos, 10, 22 diferentes. Limpando casas de manhã, cuidando de crianças à tarde, servindo mesas à noite, qualquer coisa para não pensar nele. Mas pensava, constantemente. Pensava no jeito que ele segurava Theo, na vulnerabilidade em seus olhos, na forma como ele a via, realmente via, quando o resto do mundo a tratava como invisível. E pensava no que ele havia dito: eu me importo com você. Ninguém havia dito isso para ela em anos. Na 15ª noite, Clara estava servindo mesas em um restaurante simples quando ouviu alguém chamar seu nome. Clara! Ela se virou e congelou. Marcos estava ali, mas não o Marcos de terno impecável. Era um Marcos de jeans desgastado, camiseta simples, sem gel no cabelo. Ele parecia exausto, parecia humano e segurando Theo. O que você está fazendo aqui? Clara sussurrou, checando se seu chefe não estava olhando. Procurando por você. Fui em 3 lugares hoje, até que alguém disse que você trabalhava aqui à noite. Marcos, você não pode... Eu sei. Ele interrompeu. Eu sei que você pediu para ser deixado em paz. E eu tentei tanto. Mas Theo, ele sente sua falta. E eu também. Clara sentiu lágrimas queimarem. Você não pode fazer isso comigo, não pode aparecer no meu trabalho e... Então me encontre, depois do seu turno. Por favor, só me dá 10 minutos. Se depois disso você ainda quiser que eu vá embora, eu vou. Para sempre, eu prometo. Clara olhou para Theo. O bebê a observava com aqueles olhos azuis imensos e ela jurava que conseguia ver reconhecimento ali. Meu turno termina às 23 horas. Vou te esperar. Marcos sentou-se em uma mesa no canto e pediu um café. E ficou ali por 3 horas, Theo no colo, observando Clara trabalhar. Observando como ela sorria para os clientes apesar da exaustão. Como carregava bandejas pesadas sem reclamar. Como era gentil com todos, mesmo quando eles eram rudes com ela. E Marcos se apaixonou ainda mais. Às 23 horas e 5 minutos, Clara trocou o uniforme e saiu. Marcos estava esperando na porta. Tem um parque a 2 quadras daqui, Clara disse. Vamos para lá. Eles caminharam em silêncio. O parque era pequeno e mal iluminado, mas havia um balanço e alguns bancos. Clara se sentou no balanço. Marcos ficou em pé, balançando suavemente Theo. Você disse 10 minutos, Clara lembrou. Pode falar. Marcos respirou fundo. Você tinha razão, sobre tudo.
Eu entrei na sua vida como um furacão. Não pensei nas consequências. Não considerei como meu mundo poderia afetar o seu. E sinto muito, sinceramente. Clara assentiu, esperando. Mas, Marcos continuou, também não posso fingir que não sinto o que sinto. Não posso fingir que conhecer você não mudou tudo para mim. Porque mudou, Clara. Você me mostrou que é possível continuar. Que é possível sentir alegria mesmo após uma perda devastadora. Que é possível conectar com alguém de forma real e profunda. Marcos, deixa eu terminar, por favor. Ele se ajoelhou na frente dela, ainda segurando Theo. Eu não estou oferecendo um emprego. Não estou tentando comprar você ou resolver você. Estou oferecendo possibilidades. A possibilidade de conhecer um ao outro. De ver se essa conexão louca que sentimos é real ou apenas duas pessoas feridas se agarrando. A possibilidade de construir algo juntos, não como patrão e empregada, mas como parceiros, como amigos, como talvez, eventualmente, algo mais. Clara estava chorando agora. Eu tenho medo. Eu também. Nossos mundos são tão diferentes. Eu sei. As pessoas vão julgar. Vão dizer que sou interesseira, que você está traindo sua esposa. Vão nos destruir. Deixa eles tentarem. Marcos disse ferozmente. Eu não me importo com o que as pessoas dizem. Só me importo com você. E com Theo. E com a chance de sermos felizes. E se não der certo? E se der? Clara olhou para ele. Para esse homem que havia entrado em sua vida no pior e melhor momento possível. Para esse bebê que havia tocado algo dentro dela que ela pensava estar morto. Minha irmã me disse algo antes de eu voltar de Londres, Clara disse baixinho. Ela disse, Clara, você sobreviveu à pior coisa que pode acontecer a uma mãe. Você enterrou sua filha. Se consegue sobreviver a isso, consegue sobreviver a qualquer coisa, inclusive ao medo de amar de novo. Marcos prendeu a respiração. Ela estava certa, Clara continuou. Eu estou morrendo de medo. Mas também estou cansada de viver com medo. Estou cansada de fingir que não sinto nada, que você não importa, que Theo não roubou meu coração no segundo em que o segurei. Então o que você está dizendo? Clara se levantou, ficou a centímetros dele. Estou dizendo que podemos tentar, devagar, sem pressa, conhecendo um ao outro, vendo se isso é real ou apenas necessidade. Marcos sorriu. Aquele sorriso quebrado, mas esperançoso que ela estava começando a amar. Posso te beijar? Clara riu através das lágrimas. Não ainda, mas pode me dar um abraço. Marcos a puxou para seus braços, Theo entre eles. E os três ficaram ali, no parque mal iluminado, apenas se segurando. E pela primeira vez em anos, tanto Marcos quanto Clara sentiram paz. 1 ano e meio depois. O jardim da mansão de Marcos estava transformado. Não mais o lugar frio e impecável que costumava ser. Agora havia brinquedos espalhados, um balanço amarelo que Clara insistiu em instalar, canteiros de girassóis, os favoritos de Sofia, que Clara plantou e cuidava religiosamente. Theo, agora com 2 anos, corria pelo gramado rindo, perseguindo borboletas. E Clara corria atrás dele, descalça, vestido simples esvoaçando, rindo tão alto que Marcos parava apenas para observar e agradecer. Eles haviam se casado 6 meses atrás. Uma cerimônia pequena, sem ostentação, apenas família próxima e os amigos que realmente importavam. Clara usou um vestido que ela mesma costurou. Marcos chorou quando a viu caminhando até ele. E na primeira fila, uma cadeira vazia com a foto de Clarice, porque Clara insistiu. Ela é parte da história de vocês, sempre será, e eu a honro. Marcos amava Clara ainda mais por isso. A imprensa havia sido brutal nos primeiros meses. Milionário troca esposa morta por mulher pobre, diziam as manchetes cruéis. Viúvo se casa antes de completar 1 ano de luto.
Mas Marcos e Clara aprenderam a ignorar. Aprenderam que a opinião de estranhos não importava quando você tinha o amor de verdade. Agora, Marcos trabalhava menos, passava mais tempo em casa, brincava com Theo, ajudava Clara no jardim, cozinhavam juntos, riam juntos, choravam juntos quando as saudades de Clarice ou Sofia ficavam pesadas demais. E todas as noites, antes de dormir, Clara cantava para Theo a mesma canção que cantava para Sofia, e Marcos segurava os dois e agradecia. Você salvou minha vida, ele sussurrou uma noite. Não, Clara corrigiu, acariciando seu rosto. Nós salvamos um ao outro. E talvez fosse essa a verdade mais bonita de todas, porque amor verdadeiro não é sobre um príncipe salvando uma princesa, ou uma mulher consertando um homem quebrado. É sobre duas almas feridas que decidem curar juntas. É sobre encontrar luz na escuridão. É sobre o gesto simples de segurar um bebê chorando em um avião e descobrir que, às vezes, os maiores milagres vêm das conexões mais improváveis. E enquanto o sol se punha sobre a mansão, que agora era um lar, Clara e Marcos seguravam Theo entre eles e entendiam. Eles haviam encontrado não o final perfeito, mas o começo verdadeiro. E às vezes isso é tudo que precisamos.